Segundo Simpósio Digital das Faculdades ICEIB. Sejam todos bem-vindos. A programação está espetacular. Você não pode perder. Venha, faça sua inscrição. Olá, boa noite a todos. Que prazer ter vocês conosco nessa noite para mais um momento rico e tão construtivo. Sejam bem-vindos todos, todas. Vamos dar continuidade. Meu nome é Sebastião Gessi, eu sou professor e coordenador do curso de Administração da Faculdade ICEIB de Betim, curso de Administração e Recursos Humanos. É muito bom estar com vocês num momento tão importante como esse e tão rico. Durante essa semana, no nosso segundo simpósio digital, nós tivemos a oportunidade de ouvir falar sobre várias áreas, como o direito, a saúde e a educação. Momentos ricos e construtivos. Hoje, dando continuidade às nossas palestras, nós vamos falar sobre o tema o papel e a atuação do administrador no pós-pandemia, no desenvolvimento econômico e social. E para esse momento, vou apresentar para vocês o nome da noite, o meu querido amigo, administrador, Rogério Ramos. O Rogério Ramos tem 47 anos, é casado, a sua esposa, a Marta Franco, tem com ele 2 filhas, a Júlia e a Isabela. É formado em administração, especializado em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE em Tocantins. É vice-presidente do Conselho Federal de Administração e secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Palmas, onde é funcionário de carreira, agente do Tesouro. Já foi diretor de Desenvolvimento Institucional e coordenador da Comissão de Ação Parlamentar do Conselho Federal de Administração, atuando ainda como professor especialista em MBAs e graduação. Já foi secretário de Estado de Juventude do Governo de Tocantins, secretário da Criança e da Juventude da Prefeitura, também de Tocantins, e secretário extraordinário de Juventude da Prefeitura de Palmas, em Tocantins. Rogério Ramos é autor de algumas obras, como Ramos da Administração, Guia de Profissões, obra que recomendamos a todos nós, administradores, e a vocês do ramo que estão estudando agora, aprofundarem um pouco mais as curiosidades, o conhecimento para essas ramificações da nossa área. Também, Juventude Presente da Nação, uma coletânea de artigos. E Juventude, um grito de esperança, perfil de jovens de Palmas. Essas obras nós vamos colocar na descrição dos vídeos depois, para que vocês possam procurar e ter conhecimento. Professor Rogério Ramos, é uma satisfação, é um prazer tê-lo conosco essa noite. Estamos ávidos de informação e de ouvi-lo. Professor, a palavra é sua, professor. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Sebastião, pelo convite. Muito obrigado ao ICEIB, aí de Minas Gerais. Eu estou aqui do Tocantins, na cidade de Palmas, da capital, tendo a oportunidade de interagir com vocês e de representar o Conselho Federal de Administração, do qual eu sou vice-presidente. Inicialmente, o convite foi feito ao nosso presidente, Mauro Cross, do Estado de São Paulo. Entretanto, nesta agenda digital, que nós agora estamos bem sujeitos a ela, acabou que coincidindo com um outro encontro digital com o professor Mauro. Mas quero poder corresponder à altura dele nesse sentido. Eu queria oportunizar e aproveitar esse momento, agradecer
professora Antônia, né, que dirige aí, a superintendente do ICEIB, né, todo esse complexo de faculdades, de instituições de ensino que levam muito conhecimento ao povo mineiro. Eu tenho muito carinho pelo povo mineiro, até porque nas minhas veias corre alguma coisa de Minas. Minha mãe é de Tupaciguara, né, do Triângulo Mineiro, e acaba que muita coisa da grande terra mineira tem influência na minha vida. Nós estamos discutindo aí esse tema, né, que nos pegou de surpresa, né? Hoje, conversando com um amigo, ele falou que não se surpreenderia se alguns alienígenas nos atacassem, porque não nos resta mais nada, né? Já aconteceu tudo com a gente no mundo, no Brasil, né? São vários eventos que, na verdade, há muito tempo não ocorriam. Mas, principalmente o povo brasileiro, né? Muito preparado para as diversidades e para esse momento de repaginação, né? de reconfiguração, uma palavra mais nova, né? E nós precisamos, nesse mundo pós-Covid, né, que nós vamos agora, e esperamos que ele chegue logo, até estávamos comentando sobre isso, as previsões eram que maio isso chegava ao pico, depois ia se organizando, depois passou para junho, passou para julho, passou para agosto, algumas escolas presenciais marcam para setembro a volta, enfim, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas o que é certo é que a economia não para. Eu também presido o Conselho Deliberativo do SEBRAE, o Conselho de Administração do SEBRAE do Tocantins, e é uma instituição que trabalha muito com o pequeno negócio, com os micro e pequenos empresários, a figura do MEI. E quero dizer para vocês que todos que estão no ambiente acadêmico, a sua grande maioria procura uma colocação no mercado de trabalho. E, obviamente, essa graduação, ela é um degrau, um dos degraus, para que se alcance um posto de trabalho que venha ser a contento das suas necessidades e até da sua realização pessoal. E como houve essa grande mudança, nós, através do SEBRAE, nós acompanhamos alguns movimentos que eu gostaria de comentar aqui. Como eu disse, os pequenos negócios têm uma influência muito séria e muito grande no país. Hoje, 99% de toda a cadeia produtiva do nosso Brasil, que movimenta o PIB, 99% são pequenos negócios, chegando a quase 60% do PIB, né? Isso é um movimento muito grande. E até pouco tempo, isso já vinha devagar se desencadeando, isto é, a mudança da condição formal do emprego, isto é, as pessoas estavam migrando da carteira assinada para outras formas laborais, né? Até porque nós temos uma legislação trabalhista muito intensa e que, ao passo que se pensa que dá proteção total ao funcionário, às vezes ela cria barreiras e faz com que ele seja até segregado. Eu costumo dizer, ninguém nunca viu ninguém pular do lado dos Estados Unidos para o lado do México, né? A lei trabalhista lá é hora trabalhada, né? A previdência é capitalização, a saúde é privada. Então, existem alguns fatores de liberdade econômica que não tem um certo protecionismo, porém, faz com que a movimentação de empregabilidade seja maior. Esse endurecimento das leis trabalhistas fazem com que o mercado seja mitigado. E, com o advento da pandemia, nós tivemos uma retração, isso o CAGED, que mede, né, a empregabilidade através da carteira assinada, logo viu, a partir de março, meados de março, iniciou uma queda, né, acentuada no número de pessoas com carteira assinada.
Imediatamente, uma nova figura que nasceu na legislação brasileira, muito linkado tanto a essa forma mais liberal de se atuar no mercado de trabalho, quanto também com benefícios tributários e previdenciários, nasceu a figura do MEI, o microempreendedor individual. E qualquer profissional, seja em qualquer área, ele tem na figura do MEI uma condição de poder estar inserido de alguma forma no mercado, sendo dono do seu próprio negócio. E ao passo que diminuía-se os números do CAGED, o número de carteira assinada, aumentava-se o número de inscrições de MEI, né, de microempreendedores individuais. Então, essa pessoa saiu de uma condição de perder o seu emprego para achar outra forma de sustento. E aí, inserido em tudo isso, demandou a essa migração um processo de muita criatividade, isto é, essa pessoa, esse trabalhador, precisou se utilizar da criatividade para poder achar uma forma de sustento e achar uma forma laboral que desse garantia para ele e sua família da sustentabilidade. Então, o que tudo tem a ver com o meio profissional? Tudo tem a ver porque a pandemia, ela obrigou e apressou muitos processos. Talvez, no passado, estaria eu aí, em Minas Gerais, ter pego um avião, ter me hospedado num hotel e ido ao encontro de vocês, um encontro presencial, num simpósio, num seminário, onde tivesse aí um auditório com 1.000, 2.000 pessoas. O que hoje mudou, né? Nós fazemos um simpósio digital, né, de muito sucesso e que talvez tenha a mesma absorção de conhecimento do que a forma presencial. E assim aconteceu com as formas de empregabilidade e o contexto profissional. O home office, toda essa habilidade com essas ferramentas que nós temos, que as ferramentas digitais, a intensificação da rede social, a intensificação dessa comunicação dinâmica, né, fez com que mudanças ocorressem. E as pessoas e os profissionais que se adequaram com mais rapidez a essa questão, né, aquele restaurante, aquele segmento que vendia alimentos, que esperava o cliente chegar, ele, de alguma forma, ir servi-lo nas suas mesas, ele teve que ir atrás do delivery, né, de ir atrás desse cliente e fazer com que ele pudesse ser servido de alguma forma. Então, eu vejo que tudo isso apressou rapidamente a forma de atendimento, a forma de atividade laboral, a forma remota de atuação no mercado e na atividade profissional. Então, me permita, eu estou com um ruído aqui, eu vou só desligar um aparelho aqui, só um minuto. Deu um problema não. Mas então, de fato, nós precisamos avançar nessa nova forma de podermos enxergar o mercado de trabalho. E com tudo isso, reparem as profissões. Quando eu lancei o livro Ramos da Administração, não foi fazendo apologia simplesmente ao meu sobrenome. Isso foi um pouco do administrador de marketing que envolveu uma coisa com a outra. Mas as profissões hoje tendem a ser num formato generalista, isto é, a gente sai da universidade sabendo de muita coisa, porém, especificamente de pouca. Por isso que as especializações efetivamente, têm sido uma educação continuada necessária, né?
aquele profissional que se forma e é um bacharel e que efetivamente não tem uma especialização, ele tem uma dificuldade no mercado de trabalho. Então, não só o curso superior é condição para que ele tenha uma boa capacidade, uma boa chance de empregabilidade. Ele precisa se especializar, né? Ele precisa avançar, às vezes, no mestrado, seja ele lato sensu, profissional, stricto sensu, enfim, ele tem que ter uma forma dele se segmentar no mercado, né? E quando a gente criou essa ideia, esse livro, a gente discutiu essa ideia, eu trabalhei sobre 2 pilares que eu acho que em qualquer profissão ela deve estar presente. O primeiro pilar seria, primeiro, respeite a sua vocação. A gente, quando faz o que gosta, a chance de dar certo é muito grande. Por outro lado, temos um outro pilar que não podemos desprezar, e, na verdade, ele, de forma capitalista, regula o mercado, que é realmente o mercado. Então, se você consegue aliar uma atividade profissional que você consegue ter a sua vocação aliada à necessidade de mercado, a chance de sucesso é muito grande. Então, a primeira escolha é feita quando você escolhe o seu curso superior. Então, você já está indo num rumo vocacional e de que você efetivamente gosta. Por certo, preciso entender como é que está a absorção do mercado de trabalho dessa sua profissão. E aí, você fazendo esse estudo de mercado, justamente com aquilo que você gosta, mas eu tenho um exemplo que seria o administrador hospitalar, hoje muito demandado, né? Dado o momento que nós estamos vivendo, as estruturas de saúde não são estruturas mais amadoras, nem podem ser, são estruturas altamente profissionais, porém, era praxe o médico administrar o hospital. O médico, ele é talhado e estudou muito para a atuação junto ao ser humano, né, e de conhecimento de cirurgias, atendimento, diagnóstico, etc. No seu currículo profissional, ele não tem habilidades e competências descritas para a administração de qualquer coisa. Então, muita gente que tinha vocação para a área de saúde e era formada em administração, fez administração hospitalar e hoje está bem demandado, porque o mercado absorveu bem esse tipo de profissional, né? E assim, todas as áreas, eu vejo que na nossa instituição, né, no ICEI, nós temos o curso de Direito, né? O Direito também se segmentou muito, ele se tornou muito dinâmico, né, e também muito remoto, muito eletrônico, muito digital, até no nosso estado aqui, eu sei que aí não é diferente. Hoje você acessa os tribunais, você acessa o fórum, todo por os processos eletrônicos, né, através da internet. E isso demanda um profissional linkado a essas questões, mais atento e precisou se modernizar. E aí você tem um direito eleitoral, você tem um direito comercial, você tem um direito trabalhista, você tem um direito relacionado hoje ao meio ambiente, e cada segmento demanda você ser um especialista, assim como na medicina e assim como até mesmo na pedagogia, como eu vi que nós temos pedagogos aí, que também se especializam em tipos de atuações escolares, né, na administração escolar também. Isto faz na administração dos currículos, né, e demandando toda essa área educacional que é a que faz a gente efetivamente se formar, e todas as profissões serem a que são, nascem ali na área educacional, né? Todos os professores, e aqui eu rendo a você, professor Sebastião, todas as minhas homenagens por essa profissão maravilhosa, que é a profissão de professor,
que deveria, no nosso país, até ser mais respeitada, né? Deveria ser mais valorizada, porque é ali que nasce o conhecimento, é ali que nascem os grandes profissionais, né? Então, especificamente nesse lado do desafio pessoal e profissional, eu acho que nós enfrentamos mudanças muito consistentes, muito sérias. Grande parte dessas mudanças não voltam ao status quo anterior, não volta como era antes. Eu acho que muita coisa não volta como era antes. Hábitos, né? Quando a gente fala pessoal e profissional, e a gente não pode separar o pessoal do profissional, porque nós somos seres humanos e nós não podemos dissociar essa situação, né? E hoje você está no ambiente de trabalho, uma das coisas que mais se prima é a proteção da saúde das pessoas que estão naquele ambiente de trabalho. Então, você utiliza máscaras, você utiliza álcool em gel, você entra no tapete de sanitizador, os ambientes são comumente esterilizados, sanitizados, e isso é uma coisa que não vai parar. Por certo, aquele momento que você chegava com pressa em casa, falava assim, olha, hoje eu vou jantar e não vou nem lavar as mãos, depois eu lavo, depois eu tomo um banho. Já mudou esse hábito, né? A gente já chega em casa e, obviamente, quando não deixa a roupa já toma um banho logo, lava as mãos, enfim, porque você está ali protegendo a sua família. Então, hábitos positivos de saúde pública foram rigorosamente implantados e isso não vai parar por aí. E isso é bom, né? Apressou algumas coisas, como no mundo digital, né? Como eu disse, muitos atendimentos vão deixar de ser presenciais e vão continuar sendo telepresenciais, né? O teletrabalho, home office, serão condições que não têm retorno, né? E muitas empresas já estão desmobilizando grandes estruturas, porque ali ele tinha um prédio, um andar, do qual ele pagava um aluguel caro, tinha um custo elevado com energia elétrica, tinha um custo elevado com água, com o cafezinho, com o pessoal da limpeza, a manutenção, o condomínio e tal, aquela coisa toda, e que a equipe toda, de uma forma até sendo obrigados, foram para o home office. E depois o gerente, o proprietário da empresa viu, olha, é melhor assim. Eu acho que eu não vou voltar mais não, porque parece que a turma está produzindo mais. Aqui nós temos os profissionais de direito, eu até fiz algumas cadeiras de direito um tempo, depois não tive mais tempo, eu tenho tanta coisa na minha vida, acabei não prosseguindo. Mas tenho colegas juízes, promotores, tenho amigos advogados, e eles estão dizendo que os processos nos tribunais, nos fóruns, estão muito mais céleres com o home office do que qualquer outra situação anterior de processos físicos e de atendimentos presenciais. Então, isso é uma prova de que são processos que vão dar continuidade dessa forma e não retornarão mais. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso, né? O conhecimento tem que estar voltado para essa situação, para essa adequação. Eu acredito muito na criatividade, eu acho que a criatividade, o profissional que é criativo, ele tem muitas chances do sucesso, porque o empreender, ele depende da criatividade, depende do empenho, depende da inovação, né? Depende de um contexto muito maior do que uma orientação teórica, né? A base da nossa sustentação é a orientação teórica, porém, além disso, você precisa se preparar para o mundo.
se preparar para os novos modelos de atuação profissional, né? E você tem que estar linkado ao mercado. Então, eu vejo que é um momento muito ímpar. Nós temos que aproveitar o que é de bom. A gente lamenta muito, né? Foram muitas mortes, pessoas ligadas a gente, acabou tornando mais frágeis, né, as pessoas mais idosas, tornando mais frágeis aqueles que têm comorbidades. Então, isso nos trouxe muita tristeza. Teve, atrás da pandemia do Covid-19, nós temos por trás dela uma pandemia da economia, né? Nós nunca vimos um PIB dos países serem derrubados, né, assim, caindo vertiginosamente, e isso gera um processo recessivo. Quem entende um pouco de economia sabe disso. E esse processo recessivo, ele desencadeia uma série de situações ruins, né, e isso acaba fazendo com que a população, sobretudo brasileira, né, que é mais dependiosa e, obviamente, não tem um poder aquisitivo muito médio até, né? A grande parte do brasileiro tem um poder aquisitivo muito baixo e são os primeiros a sofrer, né? Hoje eu estava escutando uma reportagem falando das empregadas domésticas, né? Grande parte perderam os seus empregos, né? Já que a classe média tem queda na sua receita, obviamente o empregador, né, aí vai em cadeia, isso é um processo em cadeia, né, e outras transformações, por exemplo, o transporte coletivo, as pessoas buscaram o transporte individual, houve um grande número de venda de motos, porém, a moto causa também muito acidente, e aí isso já deu um problema já de saúde pública, e a nossa saúde pública já é frágil, por isso que o Brasil, dentre todos esses países, talvez um dos que mais sofra, porque todo o nosso equipamento de saúde, ele é comprometido já naturalmente, aí entrando numa pandemia, isso se agrava. Esse é o lado ruim que a televisão, a mídia, apresenta para a gente todo dia, mas, obviamente, eu insisto em dizer, existe um lado bom nesse processo e nós precisamos buscá-lo, e é através desse novo modelo, desse novo pensamento, de se produzir, né, de achar formas de ser criativo no processo de empreender, de buscar uma forma diferente laboral, né? Ah, não, mas eu tinha minha carteira assinada há 20 anos. Você vai virar um MEI e vai, talvez, ganhar mais dinheiro do que você ganhava com carteira assinada. Por que não, né? Isto vai depender de você, né? Dessa disposição de você mudar a sua forma de pensar, e ser suscetível às mudanças, né? Aceitar a mudança, né? Todo momento difícil, ele tem uma curva da revolta, né? Então, por exemplo, morre um ente querido, né? Você tem aqueles primeiros dias, parece que você morreu junto também, né? Mas depois aquilo vai acalmando, 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 quando você vê, a sua vida entrou dentro do ambiente de normalidade. Então, nós já tivemos o choque com esse processo todo, né? Aí, no sul-sudeste do país, já entra numa fase já de organização e, obviamente, de acomodação. Aqui, na região norte, ainda nós estamos no ápice de todo esse processo da pandemia, e a gente nota que as coisas começando a voltar a circular. O Brasil, ele já renasceu de cinzas em vários momentos. Eu acho que nós vamos ter, sim, grandes oportunidades de trabalho, e através dessas fórmulas novas de interação laboral e de muito preparo, né, de muito conhecimento, a gente vai vencer essa situação toda. Bom, pelo que eu calculei no tempo aqui, a gente já discorreu
de forma espontânea o que deveria, eu fico aberto aí a algum tipo de pergunta, questionamento, até a intervenção aí do nosso professor Sebastião, que eu sei que conversar com ele é sempre uma chuveirada de conhecimento. Dizem que eu converso demais, professor, então eu tento, aos poucos, controlar um pouco mais. Professor, o cenário muda, né? O cenário está mudando, não podemos nem afirmar que já é um novo normal. O início de um novo normal, eu preferia dizer assim. Nós temos um cuidado, uma preocupação de sempre trabalhar nas nossas matrizes curriculares, preparando o nosso aluno para o final do curso se preparar para o mercado de trabalho. Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, nesse sentido, quais seriam essas novas competências que eu preciso desenvolver agora para esse novo normal, para esse cenário, esse projeto? Bom, basicamente, a interatividade com o mundo digital. Essa é básica. Aquele que tinha resistência ao mundo digital, realmente ele vai ficar para trás. E as pessoas vão olhar ele como olham o homem da pedra lascada, né? Então, na verdade, nós temos que nos readequar e buscar conhecimento nessas áreas. Não é difícil se adaptar a essas questões todas, né? Quando eu vejo ali as vovós conversando com os netinhos, uma vez que é uma medida de segurança de saúde, né? Uma medida sanitária, você meio que afastar as crianças dos idosos, até porque as crianças são potenciais disseminadores e assintomáticos, né? E ali eles estão batendo papo, estão conversando de forma digital, eles estão, né, se interagindo, buscando os seus, e os empresários, no caso, né, fortalecendo os seus stakeholders através da interatividade digital, né? Eu, particularmente, tenho um amigo que tem aqui em Palmas um grande restaurante muito conceituado. Imediatamente, pós-pandemia, ele intensificou a venda delivery através de muita divulgação nas redes sociais. E ele hoje vende mais do que na época que ele servia em mesas. Então, foi uma mudança rápida e um formato rápido, uma interatividade digital, né? Essa palavra rede social, ela veio para desbancar e para mudar os conceitos de comunicação. Eu me lembro ainda jovem, né? Meu pai pegava na minha mão, às vezes a gente saía ali, ele saía do trabalho, a gente ia passear, aí dava perto de 8 horas, ele falava, olha, vamos para casa porque eu preciso assistir o jornal. E hoje não há a menor necessidade disso, né? Você tem informação diária e, obviamente, de minuto em minuto, no seu mobile, no seu celular, né? E no seu smartphone, e ali você recebe condições de informação que não necessita você se privar de qualquer momento do dia ou de estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo para assistir aquela programação que te interessa. E isso fez com que, às vezes, o poderio da comunicação de algumas instituições, de alguns veículos, fossem colocados até em questão, porque, de fato, aquela mídia tradicional, ela não teve o mesmo desempenho como a mídia, às vezes, através das redes sociais. Por certo, já veio também, junto com isso, tudo que é de bom, vem alguma coisa de ruim também. Veio as fake news, né? A gente tem que checar a informação, e isso faz parte de todo profissional, né? Hoje, uma característica muito ruim de qualquer profissional é aquele que, às vezes, dissemina uma informação que não seja verdade ou persegue uma informação que não seja verdade e, de alguma forma, até se prejudica, né? Hoje,
as pessoas estão medicando pela internet, isso é muito perigoso, né? E aí a gente volta à necessidade do profissional, né? Você vai pegar na internet um projeto e vai fazer uma casa, será que esse negócio vai dar certo? É bem arriscado, né? Em todas as profissões, você vai se utilizar de tudo que está ali exposto, substituindo a capacidade técnica e a responsabilidade técnica de um profissional. Isso é muito perigoso. Então, a gente tem que ter bem definido e sabendo que existe uma linha tênue entre a verdade e, obviamente, o que às vezes é produto de uma situação sem sustentabilidade científica ou mesmo de credibilidade, né? Então, é importante que as pessoas estejam atentas como pilar principal. Se tem alguma resistência ao mundo digital, que acabem com ela, porque ela, de fato, vai aproximar mais as pessoas, dinamizar mais os processos e fazer com que as coisas aconteçam na rapidez e no formato que o momento e o futuro exigem. Nós tivemos ao longo da história alguns momentos bem marcantes, né, que nós poderíamos chamar de grandes revoluções, né? A gente poderia tratar a pandemia agora, esse momento nosso, como um marco histórico dessa mudança, e que a gente vai ter que reaprender a trabalhar. Bom, eu vejo que a pandemia não seja bem um marco. Ela apressou, né? Ela apressou situações que iriam acontecer em 5 anos, talvez em 10. Ela criou uma necessidade da gente poder mudar o comportamento pessoal e profissional. Então, apressou a condição. E aí é onde eu vejo que é o lado bom, porque essa interatividade digital, esse dinamismo, novos formatos de poder se interagir. Por exemplo, a vida contemporânea trouxe algumas coisas que no passado eram muito saudáveis, isso até pela convivência familiar, até mesmo pela saúde mental das pessoas, né? As pessoas se reuniam em casa para fazer suas refeições, né? Tinham momentos de interatividade e mais próximos, né? E num passado bem próximo, as pessoas estavam muito distantes, né? Porque eram muito tempo no transporte coletivo, era muito tempo nas distâncias, e isso acabou que separou um pouco e distanciou famílias, por exemplo. E hoje, muitas pessoas com essa questão do isolamento social, e obviamente que é uma das medidas de se conter, ou pelo menos minimizar os efeitos da Covid, fez com que as famílias estivessem mais juntas, né? Aí, aquele que não sabia cozinhar já voltou a cozinhar, né? Já aprendeu, e a família passou a conviver mais. Então, são mudanças comportamentais, né? Que eu acho que trouxeram reflexos muito positivos, né? Então, esse rearranjo que houve, esse novo formato, né? Que se estabelece, que até foi imposto, não foi uma coisa assim, não, vamos fazer isso porque é melhor, não, isso, tem que fazer desse jeito, né? Foi meio que imposto, mas gerou situações muito positivas. Eu acho que a gente tem que pensar o lado bom das coisas. Essa questão de vírus, do seu ponto de vista científico, né, assim, quando você parte para a ciência é muito pragmática, né? Ela é assim, até meio cruel em alguns aspectos, né? Hoje, um corpo humano, ele tem mais bactérias do que, efetivamente, pessoas no mundo, né? É uma curiosidade, né? E por que você tem essas bactérias todas? Já pensou se nós não tivéssemos, né, as bactérias que no momento de
falecimento nos consumissem e nos desintegrassem, de 1000 anos, 2000 anos para cá, se tivesse todos os corpos aí, né? Então, cada um tem uma função. E o vírus, de uma forma bem pragmática, né, bem cruel, ele tem uma função de seleção das espécies, né? Essa é a essência do vírus, ele de seleção. E ele vem para aqueles que não suportam, eles obviamente não prosperam e obviamente seleciona aqueles que ficam. Então essa é a função do vírus desde o início dos tempos, né? Então, a gente precisa, obviamente, ser forte sob o ponto de vista. Hoje nós temos uma saúde, né? Os respiradores, os remédios, atendimento de saúde que consegue manter e restaurar a vida de uma pessoa. Por certo, também, a gente tem que ver que a gente precisa ter hábitos saudáveis, a gente precisa ter uma condição física melhor, para não estar sujeito a essas condições todas, porque o ser humano, ele é um conjunto, né? Ele precisa estar bem no seu corpo, na sua mente, na sua atividade profissional, tudo isso é linkado, né? Professor, está chegando algumas perguntas. Eu queria agradecer à professora Sheila Elizabeth, que ela traz uma questão interessante para nós aqui, que é sobre as profissões. Sem a tecnologia, quais as profissões poderiam sobreviver? Nesse cenário que se desenha e que nos exige essas novas competências e habilidades, existe alguma profissão que ainda vai conseguir sobreviver se não fizer essas devidas adaptações? Bom, eu primeiro acho que todas as profissões têm condição de sobreviver, né? Portanto, todas terão que ter as suas mudanças consideráveis e, obviamente, se aliando aos processos tecnológicos, criando novas habilidades, mudando efetivamente alguns conceitos, né, para que elas possam evoluir. A discussão 4.0 já falava um pouco sobre isso, sobre as profissões, né, que muitas profissões acabariam e etc. Eu acho que profissão nenhuma acaba, eu acho que ela muda a forma de ser, de atuar e obviamente, evolui, né? Não seria meramente só uma mudança, mas uma evolução. E o ser humano, ele é um ser que está em completa evolução, né? Você tira um retrato de como era a sua vida há 10 anos atrás e depois... Agora a gente está vendo muito isso, né? Nos reprises de novelas, muitos reprises, reprisando, e aí você fica olhando assim, mas como era assim, arcaico, né? Essa forma de comunicação, essa forma de locomoção, essa forma de atuação, essa forma de vestir, essa forma... Então, a gente acaba vendo claramente que a gente está num processo de evolução e essa evolução não para. Eu acho que a pandemia, como eu disse, ela apressou algumas situações como essa e a gente precisa avançar nela. É preconizado que, por exemplo, né, previsões que você, às vezes, vai fazer uma consulta pelo seu próprio celular, né, com direito a fazer até exames em contato com ele, né? Então, hoje você faz pesquisa do que você quer, você tem a informação que você quer, você consegue filtrar. Então, isso tudo muda. Agora, deixar de existir uma profissão só se ela mesma não se reinventar e não evoluir. Eu imagino que todas que se preocuparem com isso e investirem nisso vão ter mantidos as suas atividades profissionais e o seu contexto, a sua capilaridade profissional. Eu vou te apertar um pouquinho, pessoal, se você me permite, tá? Fique à vontade. Eu trabalhei esse mês passado com meus alunos com um planejamento estratégico. E uma das definições que a gente dá dessa direção do rumo que se pretende chegar é do longo prazo. Como é que fica o nosso planejamento estratégico agora, professor?
porque as coisas estão se redesenhando, estão se redefinindo, e nós não temos convicção ainda de como será. Como que fica o nosso planejamento estratégico? Qual é a melhor estratégia para ele agora? Bom, conceito dos planejamentos, do planejamento estratégico, que não existe estática e também não existe imutabilidade, não existe, existe flexibilidade nos planejamentos, né? E essa flexibilidade, essa mudança, ela ocorre principalmente quando há algum tipo de mudança intensa nos elementos que levaram você a fazer aquele planejamento. E, no caso específico da pandemia, ela efetivamente mudou muita coisa, o que são elementos que precisam ser reprogramados, naturalmente. E todo planejamento a longo prazo, ele visa você cumprir uma série de etapas para chegar a um determinado fim, que é o seu objetivo. Portanto, essa remodelagem, ela tem que ser feita e tem que haver uma rediscussão dos planejamentos, né? E é bom que se saiba que, em que pese ser planejamento, ele não é estático. Ele merece, sim, ter revisões, ele merece, sim, ter adequações. Por certo, ele nunca deve deixar de ser perseguido, né? O planejamento é tudo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Ele te dá uma condição de previsibilidade de que a sua meta, o seu objetivo seja alcançado, né? E ele é descrito. Ao passo que ele é descrito, ele é pactuado. Se ele é pactuado, todos estão na mesma direção e coordenados. Então, isso é a essência do planejamento. Você traçar um objetivo, traçar uma meta e aquilo ser alcançado e, obviamente, existem degraus para que você chegue lá. Se agora nós temos que pular alguns degraus ou retroagir com alguns, isso faz parte da remodelagem do planejamento. A professora Luz trouxe uma fala de que nós vamos começar a viver agora um empreendedorismo pós-Covid. Uma grande oportunidade que você colocou começam a surgir agora, exatamente em função do momento em que nós vivemos. A formação e valorização da experiência prática, do eu saber fazer, né, do know-how, ela complementada com a formação, possibilita essa aplicação e esse sucesso profissional. Quais os primeiros passos você recomenda, professor, para quem está nessa situação, quer começar agora a empreender, aproveitando essas necessidades que surgiram, mas precisa desenvolver competências para que possa aplicar as habilidades que já tem? Olha, sem dúvida, aquilo que há muito tempo é discutido, né? Você se preparar profissionalmente e, obviamente, tendo como ferramentas a sua preparação educacional, né? Você entra numa universidade, escolhe uma profissão e dali você já vê a necessidade da especialização. Você intensificar isso. Hoje, como eu disse, eu sou presidente do Sebrae do Tocantins e nós nos surpreendemos com o número de acessos e de participações de empresários, de estudantes, da sociedade como um todo, nas nossas formas de cursos e, obviamente, de especializações e de preparação, né, das pessoas através do mundo digital. Então, a Universidade Corporativa do Sebrae, que é a universidade digital, foi muito demandada. E isso é uma característica de que as pessoas precisam buscar esse conhecimento de alguma forma,
para poder se adequar ao novo momento. E nessas instituições, como várias instituições, estão servindo as pessoas com uma educação nesse formato, ele deve ser bem aceito e bem aproveitado, né? Alguns níveis de educação, e aí da universidade para frente, o interesse pessoal, ele faz com que você tenha um desempenho melhor. Então, se você se dedica, né, você lê muito, você faz vários cursos, você é interessado, você é curioso, né, você procura se inteirar das situações, e daí, dessa forma, você consegue, com essas informações, ser criativo, você se diferencia no mercado, né? Essa é a ideia. Então, sem dúvida nenhuma, a busca do conhecimento, a continuidade, a educação é como andar de bicicleta. Você pode ter andado aí 20 quilômetros, mas se você parar de pedalar, ela vai cair. Então, continue pedalando. Pessoal, o Michelangelo traz aqui uma situação interessante sobre o grande volume de fechamento de negócios, né, nos últimos 5 anos. Aí ele pergunta aqui, é bem específica, né, como que o Sebrae poderia atuar para reduzir o grande volume de fechamento de negócios que ocorrem até 5 anos? Esse estudo do Sebrae, dos 5 anos, é um estudo antigo, né? Então, a gente chama de mortalidade das empresas, né? Existe um estudo que demonstra que em média, 80% dos negócios formais criados, eles acabam se perdendo em 5 anos, né? 20% tocam. Agora, a característica do empreendedor, o empreendedor nem sempre ganha, né? Ele, muito pelo contrário, às vezes você pega grandes histórias de sucesso, grandes histórias de sucesso profissional, eles têm ali colecionados rotas anterior às grandes vitórias. Então, isso faz parte. Por certo, o que nós não podemos deixar é ter essa condição de enfrentar as situações, buscar conhecimento. Se você teve um insucesso, uma insolvência financeira na sua empresa, ou no seu negócio, isso foi por falha de algum dos pontos que talvez você não observou. Então, é hora de você observar e, óbvio, é hora de você repaginar e partir para um negócio que efetivamente você tenha sucesso nele. Então, eu vejo que está tendo uma migração, né, nas formas laborais no país, como eu te disse. Quando você vê o emprego formal, através de carteira assinada, diminuindo e aumentando a figura do MEI, que é o microempreendedor individual, hoje, por exemplo, o MEI, ele pode faturar até R$81 mil por ano, emitir nota fiscal, ele paga 50 e poucos reais, ele tem direito, ali ele está pagando todos os seus impostos e, obviamente, também a sua contribuição social, isto é, a sua aposentadoria. Por certo, dado as mudanças recentes na Previdência do país, eu não aconselho ninguém a ter o sonho de se aposentar. Eu aconselho, obviamente, faça a sua contribuição social, mas faça a sua previdência de capitalização, aonde você incentiva e, obviamente, investe numa situação onde você, talvez, não num curto espaço de tempo, mas não num longo ou quase infinito espaço de tempo, que hoje um profissional entra no mercado de trabalho vai ter a condição de se aposentar. Então, são mudanças conceituais. Nós precisamos observar as mudanças conceituais que tiveram
as profissões que tiveram as formas laborais, a empregabilidade e a gente se adequar a esse meio, né? Então, por exemplo, no passado, o orgulho dos pais, né, era, não, meu filho se tornou gerente do Banco do Brasil, né? Então, aí isso hoje já não é mais. Aí, não, meu filho ser concursado, ele é um procurador, ele é isso. E as estruturas de governo estão caminhando até para não conseguir mais pagar os salários dos servidores. Não tem. Eu também sou secretário de Finanças da Prefeitura de Palmas e conheço, inclusive, presidente da Associação de Secretários do meu estado. Grande parte dos municípios, sobretudo os pequenos, perto da metade ou a metade do que se arrecada no município de receitas próprias e transferências são com o custeio da folha de pagamento. Até quando isso vai? Os municípios vão dar conta de pagar, as estruturas governamentais vão dar conta de pagar. Aí você pega um tribunal de contas, você pega um Ministério Público que está chegando perto, ou está no limite prudencial de contratação de pessoal, porque a cada ano tem progressões, tem um aumento de folha, e a receita, que isso tudo é ligado à receita, não caminha no mesmo compasso, e aí, dessa forma, aqueles órgãos que deveriam ser de controle estão ali com uma situação que fere até a lei de responsabilidade fiscal. Então, isso tem de hora para acabar. Esse emprego formal no serviço público, e mesmo porque agora existe um grande advento de terceirização no setor público, e isso é válido também. Então, são muitos modelos que precisam mudar, né? O Brasil precisa se reorganizar em erros, né? Essa ideia de você ter um órgão público, uma per pública, que gasta mais do que arrecada, isso é inconcebível, né? Essa conta alguém paga, alguém vai pagar. Como uma previdência nossa que estava caminhando para um processo de... Professor, eu não sei como é que você consegue administrar seu tempo com muita coisa, né? É necessário aí realmente ter uma gestão de tempo, uma administração do tempo aí, que realmente seja bacana. Ó, eu queria agradecer as perguntas que estão chegando, os comentários, e dizer para vocês que a Faculdade SEIB tem a preocupação de trazer para vocês as melhores informações de forma multidisciplinar. Agradeço a todas as pessoas que comentaram e que colocaram que as palestras abrangem vários temas, sendo possível atender a várias áreas com diversos conteúdos. Nós agradecemos por todos. Esta noite, ela fecha o primeiro ciclo de palestras, mas antes de nós fecharmos, eu gostaria de dizer para vocês que está se aproximando um dia muito especial para todos nós, que é o Dia dos Pais. E aí, lembrando que ser pai é ser mãe, é ser tio, ser avô, ser médico, ser psicólogo, ser tudo mais. Então, nós gostaríamos de, nesse momento, antes de encerrar, dar um abraço forte em todos os pais, em todas as pessoas que são desse meio, que convivem com essa graça divina, e todos aqueles que também conhecem a figura do pai, porque são filhos. E eu me refiro aqui a todos, independente, tá, do tipo de pai que nós somos ou temos. Ficamos muito felizes com a presença de todos, mas, infelizmente, estamos chegando ao final, e convidamos vocês para darem sequência ao nosso simpósio na próxima semana com outros temas. E aproveitem, quem não fez ainda, a inscrição para a Semana Jurídica, tá? Aproveitem, façam sua inscrição e garanta a sua vaga. Muito obrigado a todos, estamos felizes com a participação de todos, agradecemos aqui ao Conselho Federal de Administração, na pessoa do professor Rogério Ramos,
da Ana Maria, administradora Ana Maria, que encurtou a distância do nosso diálogo, e agradecimento especial à nossa equipe do TI, que está trabalhando conosco, propiciando esse momento de aproximação digital. E a todos os professores, alunos, convidados, ao pessoal das escolas estaduais que tem participado conosco durante toda a semana. Nós estamos felizes com a presença de todos vocês, nos sentimos honrados. Professor Rogério, nós temos aqui alguns comentários de agradecimento pelas suas palavras, pelo conhecimento, que são mínimas em relação a tudo aquilo que nós poderíamos dizer. Eu comentava com o nosso público aqui agora, que antes de a gente encerrar, nós não poderíamos deixar de fazer uma homenagem, que é lembrar dessa figura do pai. Então, a Faculdade SEIB abraça você como pai, na sua pessoa, homenageando todos os pais. Que Deus, o meu Deus, o seu Deus, abençoe, dê muita saúde a você, a sua família, a todos os pais presentes. Muito obrigado. Desculpe, eu tive um problema técnico aqui, que faz parte, né, desse novo mundo que nós vivemos. Normal. E um mundo que depende da bateria. Mas ótimo, e eu precisava ter me planejado até melhor, né? Mas é isso aí, eu fico muito agradecido, acho que foi válido a discussão, né? Busquem o conhecimento, eu já me envolvi muito com trabalhos relacionados à juventude, trabalhos que pudessem promover essa turminha no sentido de fazermos com que eles se preparassem para os mundos atuais. E, obviamente, a educação, perseguir esse sonho de se formar, perseguir esse sonho de poder estar bem preparado para o mercado de trabalho, talvez seja a melhor essência que se possa ter num momento como este. Aquele que se melhor preparar, as oportunidades virão. As oportunidades não acabaram, elas mudaram de lugar e mudaram de forma. Cabe a gente achar o lugar e a forma. Muito obrigado a todos, professor Sebastião, e a todos desse grande instituto, ICEIB, e todo o complexo de faculdades, de instituições de ensino, aí desse belíssimo estado de Minas Gerais. Professor, muito obrigado. Desejamos uma boa noite para você, uma boa noite a todos. Vamos nos cuidar com um olhar positivo diante do que nós ouvimos hoje. Né? Se a mídia e se algum aspecto da pandemia parece ser negativo, nós saímos daqui hoje com esse pensamento de que, por trás desse negativismo, existem as possibilidades que estão surgindo. Existe esse olhar que traz para nós otimismo e positividade, que é um vislumbre das oportunidades. Pessoal, muito obrigado. Tá? Nós te agradecemos ao Conselho Federal de Administração. Agradeço por mim a administradora Ana Maria, que encurtou a nossa distância, né? Administradora com a qual eu dialoguei algumas vezes, mas espero que em breve você venha nos fazer uma visita, possamos receber aqui na instituição e apresentar nossa estrutura para todo mundo, e a gente possa dar um abraço de verdade. Obrigado a todos, maravilha. Adorei a nossa noite. Muito bom. Obrigado, professor. E assim, pessoal, nós encerramos nosso terceiro dia de palestras. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até semana que vem. Até a próxima. Tá? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.